Você vai trabalhar por mais 30 anos e continuar exatamente onde está? Hoje, nós vamos expor esse erro. Vamos falar sobre o que realmente acontece com seu dinheiro todo mês. E eu vou te entregar um sistema simples, de 3 passos, que qualquer pessoa pode aplicar, independente de quanto ganha. Fica até o final, porque a parte mais importante vem por último. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que esse mês ia ser diferente? Que você finalmente ia guardar dinheiro, parar de gastar por impulso, começar a investir? E quantas vezes, quando chegou no final do mês, o saldo estava zerado de novo? Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. Mais de 70% dos brasileiros chegam ao fim do mês sem conseguir guardar nada. Não porque ganham pouco, mas porque estão usando o método errado. A maioria das pessoas acredita que o problema é o salário baixo, ou a inflação, ou as contas que não param de chegar. Mas isso é uma ilusão conveniente. Uma desculpa que o seu próprio cérebro cria para te manter no mesmo lugar. O verdadeiro problema é muito mais simples e muito mais assustador. Você tenta guardar o que sobra. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Dinheiro nunca sobra. Nunca. Para entender por quê, você precisa entender como seu cérebro funciona com dinheiro. O ser humano não foi programado para pensar no futuro. Durante milhares de anos, nossos ancestrais viviam no imediato. Caçar hoje, comer hoje, sobreviver hoje. O amanhã era incerto demais para planejar. Esse instinto ainda está dentro de você. Quando você recebe dinheiro, seu cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer, e imediatamente começa a buscar formas de gastá-lo. Não porque você é irresponsável, mas porque você é humano. E a sociedade de consumo sabe disso. Cada notificação de promoção, cada parcelamento sem juros, cada oferta relâmpago foi projetado por equipes de psicólogos e engenheiros para acionar exatamente esse gatilho no seu cérebro. Você não está perdendo para a inflação. Você está perdendo para um sistema bilionário projetado para esvaziar o seu bolso. Isso tem um nome dentro da psicologia financeira. Chama-se expansão do padrão de vida. É uma lei invisível e implacável. Se você ganha R$3.000 por mês, você desenvolve um estilo de vida que custa R$3.000 por mês. Se você recebe um aumento e passa a ganhar R$5.000, em poucos meses suas despesas sobem para R$5.000. O nível de conforto se expande para preencher toda a renda disponível. Sempre. É por isso que você sente que está correndo em uma esteira. Você se esforça mais, ganha mais, mas nunca sai do lugar. E enquanto você viver dentro desse padrão, nunca vai acumular patrimônio real. Nunca vai construir liberdade financeira. Vai continuar trocando horas de vida por dinheiro, para sempre. A menos que você quebre esse ciclo agora. A solução não é ganhar mais. A solução é inverter a lógica completamente. Você não vai mais guardar o que sobra. A partir de hoje, você vai gastar o que sobra depois de guardar. Parece simples. E é simples. Mas a maioria das pessoas nunca faz isso porque ninguém nunca ensinou de forma clara e prática. Então vamos ao sistema. Passo 1. Pague-se primeiro. Assim que o salário cair na sua conta, antes de pagar qualquer conta, antes do aluguel, antes do supermercado, antes de qualquer boleto, você vai separar no mínimo 10% para você mesmo. Esse dinheiro vai para uma conta separada e você não toca nele. Ele não existe para gastos. Ele existe para construir o seu futuro. Se você ganha R$3.000, são R$300 por mês. Parece pouco? Em um ano, são R$3.600 guardados. Em 5 anos, com juros compostos investidos em renda fixa, esse valor pode ultrapassar R$25.000. Sem esforço extra. Sem sacrifício absurdo. Apenas com consistência. Passo 2. Automatize o sistema. Aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas têm a intenção de guardar, mas deixam para fazer isso manualmente, quando sobrar tempo, quando sobrar disposição. E nunca sobra. Força de vontade é um recurso limitado. Ela se esgota ao longo do dia, das semanas, dos meses. Você não pode depender dela para construir riqueza. O que você precisa é de um sistema que funcione sozinho, independente do seu humor, da sua disciplina, do seu cansaço. Programe uma transferência automática no mesmo dia em que recebe o salário. Direto para uma conta separada,
de preferência em outro banco ou em uma corretora de investimentos. Quando o dinheiro sai automaticamente antes de você vê-lo, ele simplesmente deixa de existir para o seu cérebro. E o que você não vê, você não gasta. Passo 3. Viva com o restante. Agora, e somente agora, você ajusta o seu padrão de vida ao que sobrou. Se você ganha 5 mil e separou R$500, o seu orçamento real é de R$4.500. É com esse valor que você vai viver. Vai exigir ajustes? Sim. Vai ser desconfortável no começo? Sim. Mas esse desconforto temporário é o preço da liberdade permanente. Agora que você tem o sistema, vamos falar sobre estratégias práticas para economizar sem precisar abrir mão de tudo que você gosta. Estratégia 1. A regra das 72 horas. Toda vez que você sentir vontade de comprar algo que não é essencial, algo acima de R$100, não compre na hora. Adicione ao carrinho, salve no favorito e espere 72 horas. Esse é o tempo médio que o seu cérebro leva para sair do pico de dopamina gerado pelo desejo de compra. Depois de 3 dias, você vai olhar para aquele produto e perceber que o desejo diminuiu pela metade. Em muitos casos, vai perceber que não precisava daquilo de forma alguma. Essa regra simples pode te economizar centenas de reais por mês, só eliminando compras por impulso. Estratégia 2. O orçamento 50/30/20 adaptado. O método original diz 50% para necessidades, 30% para desejos, 20% para poupança. Mas vamos adaptar isso para a realidade brasileira e para o seu objetivo de construir patrimônio de verdade. 50% da sua renda vai para gastos essenciais: moradia, transporte, alimentação básica, saúde. 30% vai para qualidade de vida, lazer, restaurantes, hobbies, roupas. E os 20% restantes? Aqui está onde a mágica acontece. 10% é o seu Pague-se Primeiro, que já está automatizado e indo direto para investimentos. Os outros 10% vão para o que eu chamo de fundo de liberdade. Esse dinheiro é reservado para investir em você mesmo. Um curso, um livro, uma ferramenta, uma habilidade que pode multiplicar a sua renda no futuro. Porque a melhor forma de sair do ciclo de escassez não é só economizar, é também aumentar o que entra. Estratégia 3. O detox de assinaturas. Uma vez a cada 3 meses, sente na frente do extrato bancário e faça uma varredura em todos os seus débitos automáticos e assinaturas recorrentes. Streaming de vídeo, streaming de música, aplicativos premium, academia, clube de assinaturas, seguro que você nem lembra que contratou. Seja brutal. Se você não usou nos últimos 30 dias, cancela. Se você usa raramente, cancela e contrata quando precisar. A maioria das pessoas que fazendo esse exercício descobre entre R$150 e R$300 por mês em gastos que nem percebia que estava tendo. São R$1.800 a R$3.600 por ano indo embora silenciosamente. Dinheiro que poderia estar trabalhando por você. Estratégia 4. A lista de compra sagrada. Nunca entre em supermercado, shopping ou loja online sem uma lista definida. Compras sem lista aumentam o gasto médio em até 40%. A lista não é só uma ferramenta de organização. É uma barreira psicológica contra o consumo por impulso. Se não está na lista, não entra no carrinho. Estratégia 5. O envelope digital. Divida o seu orçamento em categorias e crie contas ou reservas separadas para cada uma delas. Alimentação, transporte, lazer, emergência. Quando o dinheiro de uma categoria acaba, acabou. Você não migra de uma categoria para outra. Essa separação visual e física cria limites concretos que o seu cérebro respeita muito mais do que uma planilha abstrata. Agora, existe um detalhe que quase ninguém percebe. E é o mais importante de tudo. Muitas pessoas não guardam dinheiro porque, inconscientemente, usam o consumo como recompensa emocional. Trabalhou muito essa semana? Merece comprar algo. Teve um dia ruim? Uma compra vai te animar. Recebeu o salário? Você merece gastar. Esse ciclo cria um alívio momentâneo, real e genuíno. Mas ele destrói o seu futuro de forma silenciosa e acumulativa. Cada compra emocional é um empréstimo que você faz do seu eu do futuro. E os juros desse empréstimo são pagos em anos de trabalho obrigatório, em falta de escolha, em dependência financeira. Guardar dinheiro não é sobre matemática. É sobre comportamento.
É sobre entender os seus gatilhos emocionais e criar sistemas que te protejam deles, mesmo quando você está cansado, frustrado ou tentado. Quem enriquece não é mais disciplinado do que você. Não é mais inteligente. Não tem mais sorte. Quem enriquece criou um sistema que funciona mesmo quando a força de vontade falha. Vamos imaginar duas pessoas que ganham exatamente o mesmo salário, R$ 3.000 por mês. A primeira pessoa faz o que a maioria faz. Paga as contas, vive o mês, tenta guardar o que sobra. Resultado: nunca sobra nada. Depois de 10 anos, ela está no mesmo lugar financeiro que estava no início. Talvez até pior, porque o padrão de vida foi expandindo junto com pequenos aumentos de salário. A segunda pessoa aplica o sistema. Separa R$ 300 automaticamente no dia do pagamento. Aprende a viver com 2.700. Investe esses R$ 300 todo mês em renda fixa com rendimento médio de 10% ao ano. Depois de 10 anos, ela acumulou mais de R$ 60.000. Não porque ganhou mais, não porque teve sorte, mas porque criou um sistema e foi consistente. A diferença entre as duas pessoas não é renda, é comportamento. Se você chegou até aqui, você já está à frente de 90% das pessoas, porque a maioria desiste antes de entender o problema de verdade. Agora você tem o diagnóstico, você tem o sistema, você tem as estratégias. O próximo passo é agir. Hoje. Não amanhã, não na semana que vem, não quando o salário melhorar. Hoje. Abra o aplicativo do seu banco agora e programe aquela transferência automática. Mesmo que seja R$ 50. Mesmo que seja R$ 100. O valor não importa tanto quanto o hábito. Porque o hábito, uma vez instalado, cresce. Se inscreve no canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar exatamente onde colocar esse dinheiro que você vai começar a guardar. Vamos falar sobre investimentos para iniciantes, sobre como fazer o dinheiro trabalhar por você e sobre como construir um patrimônio real partindo do zero. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está preso no mesmo ciclo. Às vezes, a informação certa na hora certa muda uma vida inteira. Educação financeira não é luxo, é sobrevivência. Até a próxima!